Boa noite. Eu me chamo Luana. Luiz Borloni. E você está no Informal News. Trazendo as principais notícias, os principais acontecimentos de uma forma que você consegue entender. Bem simples, fácil, rápido e objetivo. Bora lá. Isso aí. E vamos começar com a principal notícia que, assim, falou em todos os lugares, em todo o Brasil, fora do Brasil, televisão, programas e tudo, que é o quê? O tal do submarino de milionários. E aí, será que é fake? Será que rolou ali uma conspiração que poderia ser uma promoção para um próximo filme do Titanic? E aí, será que é? Será que realmente aconteceu? Pois é, uma pergunta que não quer se calar. Inclusive rolou um vídeo na internet onde um dos caras lá, né, dos milionários que tava lá dentro, tava falando que isso era tudo uma armação, que era pra, né, em questão do filme e tal. Falar a verdade pra vocês. Não existe submarino. Não existe controle de videogame e jamais poderíamos... Filme e tal. Mas se é verdade ou não, aí ninguém sabe, né? Porque, gente, a gente fica se perguntando, né? Como que as pessoas tão ricas dessas, sabendo o risco grande que tava correndo, ainda assim aceita aí? Tem coisas que parece realmente ser fake, porque você não imagina um submarino ser pilotado por um controle de videogame, né? E ainda mais custando o que custou essa viagem, né? Realmente a galera é milionária. Para se enfiar numa lata de sardinha sem espaço nenhum e sem GPS, sem nada. Assim, chega a ser... Era pra ser algo seguro, né, na verdade, por ser um valor desse absurdo. Chega a ser meio bizarro, né? É o que a Luana falou? É algo que você não consegue entender, assim, o tanto de grana que esse pessoal tem, uma instrução diferente, né? É um baita de um conhecimento se arriscar dessa forma. É um risco muito grande, muito alto. Detalhe, pagando muito caro, né? Mas é fake ou não é? Eu acredito que não. A gente está no Informal News. Eu acredito que não é fake, acredito que realmente aconteceu. Tá aí, as notícias estão pipocando. Que realmente o submarino explodiu, né? Ele explodiu, não, implodiu. Que ele infla pra dentro, né? É infla que fala, eu acho. E, gente, uma curiosidade, que um dos caras que tava lá dentro, um desses milionários, a mulher dele é descendente de um casal que morreu no Titanic. Olha só que loucura. Chegaram até a falar que era a maldição do Titanic. Veja só. O Titanic traz uma lição aí pra todo mundo, né? Que nem sempre é bom você querer voltar ao passado, tá? Pode te trazer problemas sérios. Uma outra curiosidade também que eu fiquei sabendo, que o diretor, inclusive, do Titanic, quem escreveu lá, né, o Titanic, o filme, ele já viajou 33 vezes para ver o Titanic no fundo do mar. Sei lá, é uma viagem milionária, né? E será que ele tem essa verba toda aí pra estar eu acho que deve ter. Né? Para ter viajado tudo isso. Um outro negócio também que eu vi, que eu vou ver se eu consigo as imagens para deixar aqui, que é uma programação que fizeram dos Simpsons. Você nem chegou a ver, né? Eu vou te mostrar. Ah, o Simpson é bizarro, eles preveem o futuro, assim, mano, de uma forma... Eles lançaram um episódio antes do acontecimento e que, assim, é muita coincidência o que aconteceu na vida real. Então eu vou deixar um trechinho aqui para vocês estarem acompanhando, que é onde o Simpsons, né, tá lá no fundo do mar e ele meio que se perde, acha um barco, enfim, vocês vão ver um pedacinho aí se eu conseguir colocar para vocês. Agora deixar aquela perguntinha básica para vocês comentarem. Você iria nessa viagem? Você não precisa pagar 1 milhão, você só iria? Eu também não, eu não iria. Essa é a pergunta, você iria? E pra iria? Lua, você iria? Ah, eu já vivo no mundo da Lua. Não, eu não iria nem pra Lua e nem pro fundo do mar, eu prefiro terra, bem firme mesmo. Até de avião tenho medo de andar, imagina. Então deixa aí nos comentários se você fosse convidado sem precisar desembolsar nada. Você iria para visitar os destroços do Titanic? Bom, gente, essa é uma das notícias que iríamos falar hoje.
A próxima notícia é um pouco mais delicada, é uma notícia mais séria. E essa notícia aconteceu aqui, onde moramos, na nossa cidade, em Guararema, interior de São Paulo. E que, assim, chocou tanto nós, moradores, como abrangiu para o Brasil todo. Vários outros lugares ficou sabendo, né? Porque foi para jornal e tudo. É uma notícia, assim, muito pesada. Muito triste, né? E que a gente não imagina que vai acontecer. Aqui em Guararema é uma cidade bem pacata, uma cidade bem tranquila. Aconteceu assim, um crime deplorável, né? Um casal bateu, espancou uma criança, levou na Santa Casa da cidade como se essa criança tivesse caído da escada, né? Chegou lá, a médica suspeitou por causa dos hematomas, os ferimentos. Não é um ferimento normal de quem saiu rolando a escada, tinha muito mais ferimentos. E ela avisou os superiores, que chamou a polícia. E aí a polícia usou toda a sua inteligência, sua experiência para interrogar os pais, né? E a polícia, a gente sabe como funciona, eles são treinados para isso, né? E aí começou a interrogar, começa a entrar contradições ali, contradições aqui, até que fica quase insustentável, né? E aí o padrasto, é padrasto que seria? É um pai adotivo, né? Porque essas crianças, esse casal adotou 3 crianças. Olha isso, família, adotou 3 crianças. A mulher, ela já tinha um filho, né, de um outro relacionamento, e ele tem, acho que 15 anos, não sei dizer exato. Mas essas 3 crianças parece que foi adotada recentemente. Então, assim, eu mesmo me faço muitas perguntas de como chegou nesse estágio e ninguém viu, né? Ninguém denunciou, porque essas crianças, no caso, que eu acredito que não só foi esse que morreu, né? Mas eu acredito que os outros também devia apanhar, devia sofrer. Assim, detalhe, família. Vamos lá, pelo que a gente está acompanhando, é um de 3, um de 5, e esse que faleceu, infelizmente, tinha 7 anos. Assim, 3 crianças inocentes que foram tiradas do abrigo para um lar. Aí tem todo aquele sonho, né? A criança sai de um abrigo, vai para um lar, vai receber amor, carinho, atenção, blá blá, e provavelmente estavam vivendo um pesadelo, né? Provavelmente estavam vivendo um pesadelo, e tem mais que eu fiquei sabendo, que você acha que não está sabendo, não. Essa criança que faleceu, que Deus o tenha, esse anjinho, há poucos meses atrás, na Páscoa, por causa de um ovo de Páscoa, o monstro bateu na criança, quebrou o fêmur da criança. Uhum. Aí novamente, assim, foi na Santa Casa, falou que caiu da escada. Aí, então essa criança assim estava sofrendo muito, provavelmente os irmãos também estavam sofrendo muito, né? Deplorável. E as perguntas que a gente não quer calar a criança ela ia para a escola, certo? Ia para a escola. Como é que uma diretora ou uma professora não verifica que a criança tá com hematomas? Tá cheia de hematoma, porque assim, foi apontado que os hematomas eram muito visíveis, e não era hematoma dessa surra que ele tomou, de outros hematomas de algum tempo, né? Então assim, E vizinhos também. Por que os vizinhos não denunciaram? Disseram que houve denúncia, mas que essas denúncias não foi correspondida. Sabe por quê? Que eu acredito que não foi correspondida? A mulher é professora. Ela trabalha há mais de 12 anos na área. 2, o cara era ex-conselho tutelar, né? Então acaba tendo, o cara é do conselho tutelar, não vai fazer isso. Só que um negócio chama a atenção. Já haviam reclamado muito desse casal, os vizinhos reclamando desse casal, e a excelentíssima conivente com a situação foi nas redes sociais explanar que ninguém deve se meter na forma que ela educa, né? Fez um baita de um textão, ninguém tem coragem de falar, eu tenho, não se metam na forma que eu educo, né? Tem que se meter, olha aí. Custou a vida de um inocente de 7 anos. Hoje eu acho que já foi apagada essas informações, porque eu dei uma olhada lá na rede, não encontro mais falando sobre isso, nem na rede dele, mas os últimos relatos que tem lá é pessoas marcando eles revoltados, né? Pessoas que conheciam eles,
alunos da professora, né, que hoje já são adultos e falando pra ela, nossa, não imaginava. Então, assim, todo mundo tá revoltado, ninguém imaginava isso. Um casal que eram admirados aqui em Guararema, que eram super conhecidos e que todo mundo olhava para eles como um exemplo de família, e fez tudo isso ir por água abaixo e todo mundo se revoltar com esse casal. Para resumir a história, o homem tinha ido para a delegacia, no hospital, né, chamou a polícia, e a polícia então já assumiu todo o BO ali, já começou a investigação e tal, e pressionou ele até que ele confessou que realmente começou a bater no menino até a morte. Ele relata que não conseguiu parar, ele não conseguia parar mais de bater. E ele só parou quando ele se deu conta que o menino não reagia mais, que ele não tinha mais, sabe, ficava só como respirando fundo, não gritava, não reagia, não tentava se defender, não tentava fazer nada. E aí foi onde o pai entrou em desespero e levou pro hospital. Cara, não tem como nem chamar de pai uma assim, criatura dessa. Ele é um monstro. E assim, pelo que o policial relata, agravou o quadro da criança. Ele teve vários hematomas na cabeça, né, teve vários nos órgãos, na barriga, no rim, no fígado, enfim. Eu imagino o sofrimento dessa criança, né? E aí ele confessou, a mulher dele estava em casa ainda, e a polícia foi até a casa da mulher perguntar, né, o que havia acontecido. E ela continuou confirmando que a criança tinha caído da escada. Sendo que ela não sabia que ele já tinha confessado o crime, né? E aí ela também vai assumir, ela também foi presa, ele por homicídio e ela por omissão, porque não ajudou a criança e ainda mentiu pra polícia quando a polícia foi lá perguntar. Moral da história, pra mim, dois monstros. É impossível a pessoa ser fria a esse ponto, que nem, por exemplo, o garoto foi pro médico, foi pro hospital, foi transferido, ele foi pra Mogi das Cruzes por ter mais... Mogi acaba tendo mais suporte, né? Sim, pra esses casos. Hospitalar, ele foi pra Mogi das Cruzes, e a mãe em casa, vivendo sua vida normal, tendo sua rotina normal, né? Não, eu acho que qualquer mãe que é mãe estaria do lado da criança. Né? O pai também estaria correndo, se realmente for. Então, assim, pra mim, dois monstros, e eu sou contra a violência, mas que esses policiais deveriam quebrar esse cara, mas devia bater muito, cara, ele tirou a vida de uma criança, uma criança que teria um futuro pela frente, um inocente, indefeso, isso que é pior, é indefeso, ele não consegue reagir, não consegue se defender, e aí, aqui é eu chutando, tá? Amanhã vai aparecer que ele tinha problemas psicológicos. Ele teve um surto psicológico. Né? Esse é o diagnóstico de todo mundo que faz merda. Teve um surto psicológico, ele surtou por 5 minutos e causou isso. Não, cara, isso aí é falha no caráter, é pessoa do mal e dificilmente pode conviver em sociedade. Não pode, velho, um cara desse conviver em sociedade. Eu me revoltei bastante com essa história, né, com esse fato aí que aconteceu. Fiquei muito revoltada com isso. Inclusive com a mãe, né, que por mais que ela é mãe adotiva, gente, é uma criança. Por que ela não foi defender o filho? Não precisa ser mãe. Não precisa ser mãe. Se você estiver na rua, você vê uma agressão passando do limite. Assim, o pai e mãe, ele tem o poder, a autoridade sobre a criança. Ele tem. Mas quando algo passa do limite, você sabe quando está passando do limite. Você tem que interferir. É sua obrigação como cidadão. Sim. Como cidadão do bem. Tem que ir lá interferir. Mas não se mete, cada um no seu... Não, as coisas não são assim, não tem essas cada um no seu quadrado não, cara. O que você pode entrar, agir, interferir, tem que fazer. A revolta fala alto na gente, a gente tá inconformado com isso, porque é algo que dói, né? A gente tem 4 crianças, a gente imagina Sim, gente, é surreal.
E aí Guararema, né, entrou em luto por essa criança. Teve a missa, né, que fizeram na igreja matriz aqui. Vou deixar imagens passando aí para vocês. Depois fizeram o cortejo da igreja até o cemitério para estar velando essa criança. Aí disseram que tinha alguns familiares, amigos, vizinhos, né, da criança lá. Os familiares eu acredito que devem ser os parentes do casal. Mas tiveram muita gente lá, tava bem cheio. Assim, o que não entra na minha cabeça é como vai lá, pega 3 crianças do abrigo, leva pra dentro de casa pra maltratar dessa forma. A gente não sabe a intenção, mas boa não é. E assim, com certeza o trauma causado nos irmãos que ficaram, assim, é gigantesco. Já sofre pelo abandono, né? Tá num abrigo já. Aí sai de um abrigo, vai pra casa, provavelmente para sofrer, para apanhar, para ser feito de escravo doméstico, né? Sim. Nossa, é bizarro, é inaceitável. Provavelmente essas crianças vão ter que passar com psicólogos, né? Para ter um acompanhamento aí. E, gente, quem quiser adotar, adotem com consciência, pelo amor de Deus, tá? E se vocês souberem de algum caso, sei lá, denuncia, cara. Não deixa isso passar. Nunca se omita, velho. Nunca. Então nunca se omita. Sabe por quê? Porque um dia você vai ser cobrado por essa omissão. Se não for aqui, vai ser lá em cima. Você é cobrado, você teve a oportunidade de salvar uma vida. Né? Então nunca se omita. Vocês estão julgando. Não é questão de julgamento, não. Quem vai julgar e dar sentença é Deus. Mas na lei dos homens aqui, eles estão presos, né? E por mim, pode continuar lá o tempo que o garoto continuar morto. Ou seja, a vida inteira. Porque esse garoto perdeu a vida. Não é justo daqui 2, 3 anos o casalzinho cheio do dinheiro viver sua vida normal. Né? Infelizmente, a gente sabe como funciona o Brasil. Gente, denuncie qualquer tipo de agressão de mulher, idoso, criança, de grávida, enfim, qualquer tipo de agressão que vocês souberem ou desconfiar, denunciem, façam uma denúncia anônima, né? Porque daí a polícia vai lá averiguar realmente, ou o conselho, no caso de criança, né? Pra estar verificando se realmente é isso que estão falando. Mas não deixe isso passar batido, não deixe isso passar em branco. Então esse foi o Informal News. Para trazer as principais notícias de uma forma mais descontraída, de uma forma mais informal. Mesmo sobre assuntos sérios. Mesmo sobre assuntos sérios. Uma linguagem que vocês entendam. Exato, é que essa notícia é pesada, então essa infelizmente não tem como passar de uma forma mais animada, brincando. Mas é revoltante. Mas esperamos boas notícias aí para a próxima semana. Valeu! E é isso, se vocês souberem de algumas notícias aí durante a semana, vão passando pra gente nas nossas redes sociais, que a gente traz na próxima segunda para vocês estarem acompanhando aqui e a gente dá a nossa opinião sobre o assunto. Fiquem todos com Deus e até o próximo Informal News. Valeu!